Saudação fraternal a todos e que os ensinos do nosso Mestre Jesus possam se tornar realidade em nossas vidas. Neste vídeo vamos conhecer o capítulo número 27 do livro Sexo Além da Morte, capítulo esse de título O Sono de Elmiro. O sono de Elmiro era um sono agitado, e nas noites subsequentes nós tornamos a vê-lo. À sua volta, sempre havia os espíritos sequiosos de sexualidade. Acompanhamos-lhe os problemas mais íntimos e compreendemos que sua luta era grande. Os apelos que lhe nasciam na casa mental atraíam as mais surpreendentes figuras espirituais. Na rua, no serviço, em toda a parte, fixava ele alguma mulher que lhe agradava e à noite, mentalizando-as, via que chegavam arrastadas por seu poderoso magnetismo. Muitas revoltadas, vinham espiritualmente e a todas tentava ele submeter a sua atração amorosa no campo do espírito. Ensinara-me Eleutério muitas coisas. Penetrava eu no reino fantástico de conhecimentos ignorados pela atual humanidade. Saber que espíritos encarnados estendem raios e redes de forças que prendem outras criaturas, arrastando-as à prática de atos sexuais era, na realidade, abrir portas nunca abertas. Elmiro irradiava forças sexuais e o impacto dessas forças atingindo certas mulheres, algumas respeitabilíssimas, criava-lhes terrível drama interno, pois ao retornar ao organismo físico, despertando no mundo da matéria densa, traziam vagamente a impressão dos passos que haviam dado. Noite após noite, estudamos-lhe o caso e não tínhamos, na verdade, nenhuma solução para ele. Elmiro, disse Eleutério, é caso insolucionável por ora. Deverá permanecer assim até que um dia, libertado dessas mulheres e vivendo noutra faixa vibratória, alcançará um clima diferente onde a sua religiosidade crescerá. Por enquanto, deixemo-lo entregue a si mesmo. Contemplei Elmiro, deitado na cama, sonhava o sonho da visão das mulheres nuas que vinham deitar-se com ele, como se fossem criaturas de carne e sangue. Claro que meu entendimento ainda lutava por entender melhor esses problemas. No entanto, sentia que no universo forças desconhecidas e poderosas governam os espíritos e compreendi também que o espírito, encarnado ou não, é o centro de profunda atração, capaz de atrair à distância os outros seres de tal modo a manter com eles, quando a lei de afinidade preside os seus destinos, atos e relações sexuais no plano além da matéria densa. Como pensava eu, haveriam os homens de receber as primeiras notícias sobre esse assunto? O que fazer? Eleutério bateu-me no ombro com carinho e disse: meu filho, Deus, que fez os céus e as terras do universo, sabe por que essas coisas acontecem. Na rota infinita das estrelas, muitos segredos guardam os mundos desconhecidos para a nossa humanidade, no grande futuro. Agradeci as palavras de Eleutério e partimos. O caso de Elmiro, entrevisto apenas agora, guardaria, por certo, mais profundas revelações. Infelizmente, não me seria permitido revelar.
Lá fora, a lua brilhava silenciosa e amiga, e as estrelas pareciam acenar num campo de trigo. Nesse capítulo, portanto, nós temos o encerramento do estudo de caso chamado Eumiro. Por 3 capítulos consecutivos, nós viemos observando a narrativa sobre esse personagem. Acompanhamos as explicações de Eleutério sobre Eumiro e também acompanhamos as observações feitas por Ranieri sobre o comportamento e as escolhas feitas por Eumiro no plano físico. Aqui, portanto, encerramos este estudo de caso, onde Eleutério nos diz o seguinte: Eumiro é caso insolucionável por ora. Ponto. Naquele momento em que eles acompanhavam esse espírito reencarnado de nome Eumiro, não havia solução para os dramas e para os conflitos que Eumiro vivia com ele mesmo. Para os conflitos e as lutas que ele travava com ele mesmo. Sem solução por hora. E assim é para muitos casos. Para milhares de pessoas que enfrentam dramas, conflitos, problemas, lutas, não há solução por hora. Não há. Por exemplo, questões ligadas ao câncer. Muitas vezes não há solução. Onde a solução é o desencarne. Conflitos, problemas, dificuldades ligadas a problemas mentais. Problemas emocionais, sentimentais. Depressão, ansiedade, medo, síndromes. Muitos são insolucionáveis por hora. Questões ligadas ao Alzheimer, Parkinson. Questões ligadas à degeneração física. Outras questões ligadas ao nosso organismo, problemas no pâncreas, fígado, pulmões, rins. São questões, muitas vezes, insolucionáveis por hora. Mas por que isso? Por que algumas situações são solucionáveis e outras não? Ficam no campo insolucionável. Por que isso? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E muitas provas vividas são solucionáveis. Mas expiações, em geral, são insolucionáveis. A expiação é, de fato, aquele grande desafio que eu preciso passar por ele. Mas lembremos sempre, não há castigo. Não há pena imposta por um tirano soberano e castigador. Todas as questões que me visitam são sempre oriundas das minhas escolhas feitas ontem e hoje. Vejamos o caso de Eumiro, aqui, que estamos acompanhando. Alguém forçou Eumiro a ter o comportamento que ele apresentava até aquele momento? Alguém o obrigou a se algemar ao vício sexual? Alguém o manipulou para que ele se tornasse um doente, um enfermo no campo da sexualidade? Não. Sempre ele teve a liberdade de escolha, como todos nós temos a liberdade de escolha. Se escolhemos errado,
o errado retorna para que a gente visite essa questão e a refaça de alguma maneira. A medicina atual, século XXI, medicina terrena, não tem solução para a depressão, para a ansiedade, para o medo, para a tendência suicida, para o Alzheimer, para o Parkinson, para a esquizofrenia. Não tem. Por que não? Porque muitas vezes essas doenças, esses distúrbios, essas situações vividas pelas pessoas já são suas curas. Já são suas curas. Porque a humanidade praticou muita maldade. A quantidade de maldade que essa sociedade humana praticou ao longo de sua história é muito grande. É muito grande. O mal foi praticado de uma maneira absurda pelo homem. Isso tem um preço a ser pago. E o preço a ser pago é exatamente a dificuldade que visita a vida de cada um. E cada um vai ter o seu quinhão de dívida a ser acertado com a providência divina. Vamos pegar um recorte. Só um recorte. Vamos voltar no tempo para o ano de 1939. E vamos ficar de 39 até 45. 7 anos, portanto. Período da Segunda Guerra Mundial. Vejamos a quantidade de atrocidades que foram cometidas por homens e mulheres nesse período. Isso tem que ser pago. Isso tem que ser ressarcido. Isso não vai ficar sem resposta da lei ou das leis que organizam o universo. O que os nazistas fizeram, a quantidade de assassinatos que eles cometeram neste período de 7 anos, é uma coisa dantesca. É uma coisa colossal. É uma coisa brutal. Não nos esqueçamos também dos russos. Não nos esqueçamos das pequenas batalhas de pequenos países, Armênia, Turquia, Itália, Japão, Estados Unidos. Milhares e milhares de mortes. Justificáveis? Nenhuma guerra é justificável. Temos há mais de um ano uma guerra entre Rússia e Ucrânia, injustificável. E agora, recentemente, temos um grupo terrorista que ataca um país simplesmente porque eles são loucos. Portanto, Hamas atacou Israel, assassinou pessoas, sequestrou pessoas, violentou, torturou sem nenhuma prerrogativa, nenhuma autorização para fazer isso. E do outro lado, um país enfurecido devolve. E agora devolve e a ira recai sobre outras pessoas que não tem nada a ver com terrorismo. Portanto, todo mundo se perde aí. Todo mundo se perde. Porque na guerra ninguém ganha nada. É lógico que tem os que lucram, os que tiram vantagem. Isso tem. Mas o mundo perde. Nós estamos perdendo de novo. Nós estamos perdendo sempre. Porque nós elegemos pessoas que não deveriam ser eleitas.
Nós cultuamos ídolos que não deveriam ser cultuados. Nós transformamos as religiões em pequenas guerrilhas. Nós acabamos nos enclausurando em vidas mentirosas. E acabamos elegendo para o nosso futuro o desastre, a dor e o sofrimento. Nós temos o livre-arbítrio, como eu miro. E esse livre-arbítrio é lei. Tudo retorna. E se eu pratiquei atos bons, receberei a contrapartida boa. O mesmo serve para malandragem, para viciação, para maldade, para todas as questões que atrasam a nossa elevação. O nosso planeta hoje é de provas e expiações. Esse não é um caso insolucionável. Porque em determinado momento esse planeta vai mudar de faixa vibratória, de nível evolutivo, de patamar evolutivo. E deixará para trás toda essa história tenebrosa que ainda vivemos ela. Nós ainda estamos com os nossos pés fincados no lamaçal dos erros pretéritos. E não vai ser tão fácil tirar o pé dessa lama, não. Não vai ser. Jesus disse: hão de pagar ceitio por ceitio. Olha essa advertência. Eu miro aqui na questão sexual, ele só alimentava o erro, dia após dia, semana após semana. Um perturbado, um desequilibrado, conflito sério dele com ele mesmo. Eumiro deverá permanecer assim até que um dia, libertado dessas mulheres e vivendo noutra faixa vibratória, alcançará um clima diferente, onde a sua religiosidade crescerá. Nessa frase, precisamos esclarecer o seguinte: quando Eleutério diz, permanecerá assim até que um dia se liberte dessas mulheres, calma aí. A culpa de Eumiro ter o comportamento que ele tinha não era das mulheres, nunca foi. A culpa é exclusiva dele, só dele. As mulheres eram consequências das escolhas dele. Assim como o álcool, as drogas, a corrupção, a nicotina, não são culpados pelos corruptos, pelos viciados, pelos alcoólicos, pelos tabagistas, pelos drogados. A culpa de uma pessoa entrar por essa trilha é dela mesma. Peguemos uma mulher estéril. Não pode ter filhos. Durante 50, 60, 70 anos vive no plano físico e não pode ter filhos. Por quê? Porque no passado essa mesma mulher, espírito, abortou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Era uma mulher fértil, poderia ter tido até 10 filhos, mas ela praticou 10 abortos. O que a lei faz? Reajusta esse erro. Se no passado uma pessoa teve
grande facilidade num campo e ali ela errou, a próxima experiência, esquece. Aquela facilidade que tinha não terá mais, terá agora dificuldade. E assim para tudo. Para o dinheiro, para a sexualidade, para a beleza, para o poder, para a influenciação. A lei reajusta. É simples. Alberto Santos Dumont, ele veio com um problema seríssimo no campo sexual. Seríssimo. Porque ele, em reencarnação pretérita, se perdeu no campo da sexualidade. Se tornou um devassa. E vou abrir aqui um parênteses, né? Existe até uma bebida alcoólica, uma cerveja com o nome devassa. Você vê que juntou, né, a sujeira com a podridão, né, que é a bebida a bebida que é um álcool que vicia, com a devassidão. Juntou duas coisas horrorosas, fecha aspas. Então, Alberto Santos Dumont foi um devassa em vida pretérita. Quando ele reencarna, ele solicita ao plano espiritual elevado que ele tenha restrição no campo da sexualidade. Portanto, ele vem com o órgão genital com problema. E ali naquele campo, essa situação faz com que ele recue quando existe alguma possibilidade dele liberar o cavalo selvagem da sexualidade que há dentro dele. Então ele segura, ele recua, não por vontade própria, mas por uma vergonha no órgão genital. Olha que interessante. Veja como a situação pode se inverter de uma reencarnação para outra. E aí ele passa todo um período no plano físico sem ter nenhuma relação com uma mulher, nenhum contato com uma mulher. Onde muitos biógrafos colocam ele como homossexual. Ele nunca foi homossexual. O que houve foi uma retração sexual. Porque ele se perdeu lá no passado. E para que ele não se perdesse de novo, ele pediu, ele solicitou desejo vir com um órgão sexual de uma maneira que me traga essa restrição. E é exatamente o que vai acontecer com Elmiro. Elmiro, em futuras reencarnações, virá, se é que ele vai permanecer no plano físico, no plano da Terra. Se é que ele vai permanecer aqui. Se ele não for exilado, tudo bem. Ele reencarna e vai reencarnar com restrições nos seus órgãos. Para que um freio ali segure essa selvageria sexualizada dele. Por isso que a solução virá, mas virá ao seu tempo. E virá também quando ele viver em outra faixa vibratória. Eis um ponto em que, se eu não trabalho a minha faixa vibratória, eu sempre estarei vibrando de maneira rasteira, apequenada, e eu estarei sintonizando com espíritos que sintonizam, que vibram também nesse ponto baixo. Se eu não oro, se eu não pratico a caridade, se eu não sou paciente, se eu não pratico o silêncio, olha só. Quem de nós pratica o silêncio? Silêncio no andar, silêncio no se comportar, silêncio no pensar, silêncio no sentir, silêncio no se alimentar, silêncio na sua
vibração. Quem de nós pratica isso? Não nos enganemos. No plano elevado, não há gritaria em nenhum aspecto, nem da fala, nem do pensamento, nem das emoções. A emoção grita, não grita? Quando eu estou muito eufórico, eu falo alto. Quando eu estou mais triste, eu falo baixo. Então sobe e desce das emoções. Mas qual é o melhor caminho? O equilíbrio. Nem euforia, nem tristeza. Mas eu observo isso em mim, porque eu não tenho um espelho o tempo inteiro, né, onde eu estou me olhando. Então, quando eu estou ali naquele momento de euforia, eu não estou incomodando os outros, porque alguém pode estar triste. E a minha euforia pode estar machucando quem está triste. E o contrário. Quando eu estou triste e alguém está eufórico, a minha tristeza não está jogando um balde de água fria em quem está eufórico? Então a gente observa que esses altos e baixos fazem muito mal a todos. E que o equilíbrio traz a todos uma melhor convivência. Convivência íntima, comigo mesmo, e convivência com todos que estão ao meu redor. Mas nós falamos demais. Nós pensamos demais errado. Nós não controlamos nossos sentimentos. E como é que eu posso elevar o meu padrão se eu não cuido disso tudo? Como vibrar numa outra faixa diferente da que eu vibro hoje? Mudando, realizando a reforma íntima, abandonando as misérias, as pobrezas, as sujeiras e sombras que eu trago aqui, ó, dentro de mim. Enquanto eu achar que eu não tenho sujeira dentro de mim, que eu não tenho pobreza dentro de mim, que eu não tenho miséria dentro de mim, que eu não tenho sombra dentro de mim, esquece. Eu vou me achar muito bem resolvido, autossuficiente, e daí eu não saio, aí eu fico. Vamos lembrar que eu falei? Com o pé enfincado na lama. Quando eu reconheço as minhas mazelas, eu consigo começar a mudar ponto a ponto. A grande população, a maior parte, está nesse ponto. Não se observa. Acha que não precisa pensar nisso. E ele fica. Por isso que o planeta é de provas e expiações. Porque quando nós mudarmos, o planeta vai naturalmente deixar de ser de dor e sofrimento. Peguemos Eumiro. O que Eumiro ganhou com esse comportamento sexólatra? O que ele ganhou? Porque um sujeito que não tinha paz, um sujeito que não tinha tranquilidade. O sono de Eumiro era um sono agitado. Quantas pessoas não caem nessa armadilha do sono pesado? Do sono pesado buscam um medicamento para aliviar e trazer algum sono tranquilo, alguma paz. O medicamento surte um efeito físico, nocauteia a pessoa, mas e o espírito? Descansa?
Porque o corpo físico pode descansar com o remédio, claro. A medicina está aí para isso, para auxiliar o corpo a descansar. E nisso a medicina tem êxito. Mas e o espírito? Descansa? Não. Elmiro nos diz isso. O corpo descansa, o espírito fica ativo. O espírito não precisa dormir. O espírito não dorme. Portanto, a fábrica mental, a máquina mental de Elmiro nunca está desligada. E a nossa máquina mental? E a nossa máquina mental? A gente desliga ela? Por enquanto, deixemo-lo entregue a si mesmo. É exatamente assim que a vida trabalha. A vida deixa cada um entregue a si mesmo. Deus fez céus e terras do universo. Deus sabe por que essas coisas acontecem. Então essa é a resposta para todos os que perguntam: por que isso acontece? Deus tem a resposta. Nós chegaremos a certas respostas a partir da nossa caminhada. Se eu estaciono, não encontro resposta. Se eu desço, não encontro resposta. Mas se eu subo, começo a encontrar respostas. Na rota infinita das estrelas, muitos segredos guardam os mundos desconhecidos para a nossa humanidade no grande futuro. Quantas coisas nós desconhecemos? Quantas coisas? Quantas coisas ainda não sabemos? Já falamos sobre muito da questão de Elmiro. Conhecimentos ignorados pela atual humanidade. E é exatamente isso. Todos vocês que acompanham este estudo começam a conhecer e a ter contato com informações que milhões não têm. Isso é um privilégio. Portanto, cabe a cada um de nós refletir sobre as instruções que este livro aqui nos apresenta. A reflexão, ela é individual. Capítulo 27, no próximo, 28, na verdade, no limiar do submundo. Seguiremos estudando esse importante livro para a nossa reflexão íntima. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.